Me enviaram um dos vídeos do canal Criado para Governar e eu achei bem interessante e decidi trazer aqui um dos vídeos que foram usados para a gente bater um papo sobre como as digníssimas, naturalmente, por ni três pontinhos, ficam todos os ambientes em que elas estão presentes. Você vai perceber que aonde tem digníssima, você vai ter objetificação, sensualidade, digníssimas mostrando o corpo. Não fica legal, é uma coisa que cria incômodo nas pessoas decentes que estão nesse ambiente. Mas por que isso pode estar acontecendo? A gente precisa entender algumas influências evolucionárias e sociais que podem estar presentes. Por exemplo, nós temos alguns estudos que mostram que as digníssimas usam a atratividade, né, a capacidade de despertar desejo no outro, principalmente em espaços públicos, como estratégia para sinalizar disponibilidade e status social. Então, isso é derivado, tá, de pressões evolutivas para atrair parceiros. Então, muitas vezes as digníssimas, elas vão em determinados ambientes novos, que elas sabem que terão homens bem-sucedidos e homens de alto status. Então, elas se vestem da forma mais promíscua, três pontinhos, qual possível, revelando a maior quantidade possível de própria pele e assumem um comportamento de porni, três pontinhos, ficação, justamente para atrair esses homens. Isso também é o que nós chamamos de competição intersexual feminina. As digníssimas estão constantemente e acirradamente disputando umas contra as outras, tramando umas contra as outras. Então, uma das formas dela conseguir predominância sobre as outras de uma forma ativa-passiva é justamente usando roupas sensuais. O problema é que isso normalmente ocorre justamente em lugares que não convém usar isso. Porque se você vai numa praia, por exemplo, você não tem como, ou é muito difícil, você sexualizar ali. Afinal de contas, todas elas estão mesmo com o mesmo código de vestimenta. Praticamente biquíni, e normalmente é biquíni fio dental. Então você não tem como fazer isso, não tem como competir diretamente, a não ser que você tenha um corpo que chame muita atenção, muito mais do que das outras. Então o que elas fazem? Nesses lugares, elas se tornam apagadas. Então qual é o lugar mais fácil de você revelar seus dotes físicos e atrair a atenção masculina? São justamente os lugares em que tais vestimentas não são permitidas pelas regras sociais, não por leis. Então, o que acontece? Na igreja isso acontece muito. A igreja se pressupõe que as pessoas vão vestido da melhor forma possível. E o que as digníssimas fazem quando vão na igreja? Sensualizam. Usam decotão, roupas extremas, ainda que seja vestida do pescoço até o tornozelo, são roupas totalmente grudadas, contornando todo o corpo dela, praticamente quase seladas a vácuo, a roupa. E as digníssimas usam isso para atrair os melhores homens desse lugar. Porque elas sabem que as outras digníssimas não estarão, ou pelo menos elas se espera assim, com esse mesmo tipo de vestimenta. Então tudo isso é a competição entre elas. Isso acontece porque as digníssimas elas são socialmente encorajadas a usar a atratividade como ferramenta de agência. Elas usam, né, a atratividade delas para conseguir aquilo que elas desejam dos homens. E eles não têm nem freios morais que as impeçam de fazer isso. É complicado, mas vamos assistir aqui o que a pastora Sarah Shiva. Não existe pastora. Isso é um erro teológico absurdo. É uma vergonha que a gente ache com normalidade que pode falar. Ah, pastor. Não, não é. Vamos assistir então esse vídeo aqui, depois a gente volta com mais alguns comentários importantes sobre a questão. Os homens estão com muito medo de se relacionar, independente da idade. Por quê? Porque hoje, na igreja, eles não encontram um diferencial do comportamento das mulheres. Hoje, o que está acontecendo? O homem sofre mais que a mulher, porque o homem não tem aonde procurar. Porque se ele for na igreja, tem cachorro na igreja. Cara, sempre existiu Kenga, sempre existiu cachorra, sempre existiu a mulher que não tava afim de coisa séria, sempre existiu. Só que o cara, quando ele queria estabelecer uma família, o que ele fazia? Cara, eu vou casar com a menina de família, uma menina direita, que não vou virar um alce chifrudo. Eu vou ser um cara que vou ter uma mulher fiel a mim. Meninas que vêm do mundo, como eu vim, e chegam na igreja hoje, muitas não têm o que eu tive, discipulado, aconselhamento, ensino. Continuam com a roupa de piriguete, porque a roupa, ela não revela o caráter, mas ela revela a sua intenção. A prostituta não se veste burca, senão ela não vende produto. A mãe de família, se tiver com mini saia andando na Paulista de madrugada, vai ser confundida sim com a prostituta. Não é questão de preconceito, é questão de comunicação. Se a mulher tá vestida igual uma Kenga, o que ele olha e ele faz? Ele fala assim, pô, velho, jamais iria querer assumir essa mulher como namorada.
Pô, como é que eu vou levar essa mulher numa reunião com meus amigos no churrasco? Meus amigos vão ficar tudo em cima dela. Ela anda nua, com a leg arrochada, o espelho pulando pra fora. É bonito pra você se excitar? É uma coisa. O problema é quando é pra galera. Tu quer dividir tua mulher com a torcida do Corinthians? Do Santos? Tu não quer. Os homens estão... Esse é o grande problema de termos digníssimas midiáticas que não estão debaixo da autoridade de um homem na vida delas. Foi uma grande bobagem. A roupa não revela o caráter. Claro que a roupa revela o caráter. Porque a roupa são símbolos que nós escolhemos usar que apontam para os nossos valores. Não existe digníssima de caráter, de bom caráter, que se vista de uma forma extremamente indecente. E esse é o problema. Você vai ter pastoras que falam, elas se posicionam como aquelas que vão ensinar o que é certo, mas vez ou outra elas permitem que o mimimismo, que ainda continua ditando grande parte dos pensamentos, não digo todos, mas grande parte dos pensamentos delas, aflore. Ah não, roupa não revela caráter. É claro que revela. Você percebe a bobagem que ela está falando, que a Sarah Shiva está falando aqui? Só que não tem um homem para chegar para ela e falar, olha, você está errando. Ela não tem um marido para chegar para ela e falar, olha, você está errando, não faça isso. Mas as digníssimas, elas querem estar numa posição de liderança. Toda anti-mimimista se aproveita de tudo aquilo que o mimimismo trouxe para a sociedade para se colocar como anti-mimimista. As antimimistas, na verdade, você perceber, toda antimimimista, praticamente 99% delas, é carreirista, é líder da relação, o marido é apagado quando existe o marido, adoram chamar atenção, adoram estar debaixo dos holofotes, dando ordem para todo mundo e se colocando como aquela que tem que ensinar até mesmo aos homens. E esse é o problema que nós vivemos hoje. Esse é o problema de pessoas como a Sarah Shiva, que falam essas bobagens. Sabe, nós não somos... Talvez você fale assim, mas Felipe, eu tenho uma pastora e ela me abençoa muito. Nós não somos pragmáticos. Não é porque algo aparentemente dá certo que seja certo de fato. A gente precisa dar o nome aos bois. Está errado, ela tinha que estar no banco esperando que um marido, para que o marido pudesse fazer esse trabalho e não ela mesma assumir uma posição que não cabe a ela. Mas voltando ao cerne da nossa questão aqui, por que é extremamente vantajoso então para as digníssimas usar esse tipo de roupa nos ambientes? Né? Uma das questões é o seguinte, porque isso coloca os homens desejosos a ter algum tipo de intimidade, porque foram atraídos pelo desejo de intimidade para essa digníssima. Isso coloca os homens em um estado emocional de realizar todos os desejos que essa digníssima tem. Então qualquer coisa que essa digníssima fale, pense, deixe claro ou induza o homem a pensar, ele vai estar prontamente disposto a fazer isso. Os homens, em sua maioria, ainda hoje são gados, principalmente o homem da igreja. O homem da igreja, ele é por essência um beta hoje em dia, o que difere muito do cristão histórico. O cristão histórico sempre foi um homem forte, viril, masculino, só que a feminização do cristianismo gerou esse tipo de homem de geleia. Então os homens eles estão toda hora babando o ovo das digníssimas, quando elas se apresentam com esse comportamento. E o cara, ele fica bobo por ela. Os bons homens realmente fazem como ela disse. Os bons homens se afastam dessas digníssimas. Os homens que sabem o seu valor, o homem que sabe o que ele merece, ele se afasta dessa digníssima e não vai querer se relacionar com ela. Ele vai acabar saindo da igreja também. Mas a grande legião de homens betas que preenche grande parte da igreja, eles vão ficar extremamente ansiosos por agradar essa digníssima na esperança de ter alguma migalha de atenção. E eles acabam, sabe, se submetendo a qualquer coisa. Uma outra questão é que bem ou mal, ela vai conseguir o melhor homem que ela tem daquele local ali. Porque os homens, como eu disse, eles vão estar dispostos a fazer qualquer coisa para ter a atenção dela. E isso a faz se sentir poderosa. Ter literalmente centenas de homens à sua disposição em um ambiente fechado, sabendo que esses homens estão interessados nela, vai fazer com que ela se sinta extremamente poderosa e capaz de fazer qualquer coisa. E ela vai adorar isso. Ela não vai perder essa vantagem. Há uma vantagem muito grande, porque ao mesmo tempo que ela faz isso, e ela se sente superior às outras digníssimas, e se sente no controle dos homens, ninguém tem coragem de falar nada, porque afinal de contas, uma crítica que eu já recebi diversas vezes, Felipe, se você falar alguma coisa, ela vai pro mimimismo, ela vai sair da igreja, ué. Então, para que ela não saia da igreja, eu preciso aturar todo tipo de perversão dentro da igreja? Claro que não.
Eu posso muito bem discordar desses comportamentos e falar, olha, tá errado, a gente não deve seguir por esse caminho. Esse é um caminho que vai levar para a perdição das almas. Isso faz pecar. Isso faz pecar os homens em relacionamentos, porque, entenda, se você vai na igreja, como você tem sua esposa, você tem sua namorada, e você vai numa igreja que é digníssima, está na sua frente, levando, na hora de levantar, tá com uma roupa colada, com a calcinha lá dentro enfiada, o homem vai acabar olhando. Existem coisas que são tentações, e é por isso que a Bíblia nos diz para não levarmos os outros ao pecado, não fazermos os outros pecar. E esse tipo de comportamento é levar os outros a pecar. E a gente vai fazer isso sem nenhum tipo de vergonhamento ou restrição. Porque, como eu disse, dá muita vantagem a elas. Elas conseguem tudo que elas quiserem. Então, aonde estiver digníssima, infelizmente, por causa do mimimismo de hoje, das digníssimas modernas, vai ter esse tipo de comportamento absurdo. E o que nós precisamos fazer é começar a nos opor a isso publicamente, sem nenhum tipo de vergonha. Mas diga aqui nos comentários o que você pensa sobre isso. Concorda, discorda? Já tinha visto esse vídeo antes lá no canal do Criados para Governar? Coloque nos comentários, quero saber a sua opinião. Antes da gente acabar, vamos dar um recado bem rápido. Se você gosta do nosso trabalho e gostaria de fazer uma contribuição, basta acessar o QR Code que está aqui do lado ou pelo link que está no comentário fixado. Te agradeço muito por apoiar o nosso canal. Sem vocês, nada disso seria possível. São vocês que possibilitam esse trabalho acontecer. Deus abençoe a todos.